Eu quero meditar com você nesse momento sobre Romanos 12:2. Não vos conformei-vos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra grega para transformação aqui significa metamorfose. Ela indica uma mudança profunda de dentro para fora. Cientificamente, a renovação da mente é a criação de novas sinapses para deixar de sofrer com aqueles velhos padrões que você teve uma vida inteira, aqueles padrões de pensamentos, aquelas crenças limitantes. Você precisa parar de alimentar essas trilhas antigas que vêm dentro de você e começar a construir um novo caminho de fé e de identidade. Você até hoje, você viveu uma vida respaldada no seu passado, na sua infância. Quando as pessoas diziam que você era criança, que você nunca ia conseguir, que você não ia dar em nada, eu particularmente, eu ouvi que a minha mãe falou que uma das minhas tias falou isso. Essa filha da Marta nunca vai virar nada, nunca vai casar, nunca vai ter ninguém. Esse pensamento percorreu comigo por muitos anos. Eu tive que ressignificar, reprocessar a minha mente para que até que eu encontrasse a palavra de Deus, que eu encontrasse Jesus, e ele começou a falar para mim que eu era alguém valorizada, que eu tinha valor para ele. Era uma pessoa que ele tinha me escolhido para um propósito nessa terra. E para isso eu tive que ressignificar. Porque isso acompanha nós, isso fica lá no nosso subconsciente, trazendo sempre tudo que você for fazer depois de adulto. Você tem medo, você tem insegurança. Isso são tudo coisas, crenças que ficaram dentro de você, no teu inconsciente, lá da tua infância, da tua adolescência. Isso precisa ser ressignificado. Isso precisa ser mudado e transformado na sua mente. Imagine que você passou uma vida inteira ouvindo isso. Você não vai virar nada, você não consegue nada, você não tem poder para nada. Você precisa transformar a sua mente. Você precisa usar o poder da palavra a seu favor. Quando nós analisamos esses versículos, nós botamos em consciência de que elas são umas instruções que vão mudar totalmente o nosso pensamento. Quando o pensamento de rejeição, de medo, ele aproxima-se de você, você já deve se revestir com um sentinela e dizer, não, aqui não. Você já deve dizer para você mesmo, você não pode dar permissão para que esse pensamento entre em você. É você que dá essa permissão. Que se você ouviu lá na tua infância, você não tinha como ressignificar isso, tudo bem, tá tudo certo. Mas agora você tem. Você tem alguém ensinando a você a dizer assim, não, eu não permito essas palavras de maldições vir sobre a minha vida. Eu não aceito. Quando alguém dizer para você, você não vai conseguir, você nunca vai chegar lá, não permita que essas palavras entrem no teu pensamento e se aloje lá dentro de você. Não deixa isso acontecer. Você imediatamente já bloqueia já. Eu vou contar para vocês uma história muito legal, que é muito interessante. Eu quero que você pense nessa história comigo. Tinha uma mulher, ela chamava Márcia. Durante muitos anos, a mente da Márcia foi uma fortaleza sem uma sentinela. Ela aceitava todo o pensamento que seu casamento fracassaria, que ela não ia conseguir nada, que ela iria ser demitida, de que a saúde dela ia ser arruinada. Ela vivia um estado de exaustão física e mental incontrolável. Ela era refém do cortisol e da crise de pânico frequente. Um dia, a Márcia, exausta de viver esse caos, ela decidiu buscar ajuda e aplicar uma blindagem bíblica e terapêutica. Ela começou a usar os versículos de Filipenses 4:8 como um filtro diário na vida dela. Sempre que esse pensamento de tragédia surgia, ela se perguntava, isso é real? Ou é apenas uma projeção ao medo? Aí ela respondia ao medo, como a verdade, de que Deus deu um espírito de moderação e mente sã para ela. E ela não ia aceitar isso na vida dela de jeito nenhum. O processo exigiu uma constância. O processo exigiu dela uma perseverança. Mas o que aconteceu? Semana após semana, a crise de pânico ela foi diminuindo. Porque ela usou a terapia e ela usou a palavra de Deus. A fiação neural da Márcia foi totalmente alterada. Ela recuperou o foco e a alegria de viver uma estabilidade emocional. Ela compreendeu que ela é capaz, sim, que ela não dependia de fins de problemas no trabalho, mas sim de sentinela que ela havia colocado na porta da sua mente. Ela transitou pelo caos até a plenitude. Você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa buscar ajuda
espiritual, emocional, que seja lá o que for. Sabe por quê? Porque veja bem, eu quero comparar como uma criança quando nasce. A criança quando nasce, ela precisa de ajuda para se alimentar, ela precisa de ajuda para dormir, ela precisa de alguém que pega no colo, ela precisa de ter alguém ali cuidando dela. Quando você decide mudar a tua mente, quando você decide mudar a tua mentalidade, mudar a tua vida, transformar a tua vida, você também precisa de ajuda. E é por isso que eu, Juscelia Reinert, terapeuta, mentora e escritora, eu estou aqui para te ajudar. Eu abri esse canal para que muitas mulheres que passaram pelo que eu passei, que foram bloqueadas, que foram traumatizadas com palavras, com sentimentos, que possam se libertar disso, porque é muito triste você viver uma vida desse jeito. Você acaba vivendo dentro de um casulo, você se tranca para o mundo e você acaba vivendo a vida de outras pessoas para não poder justificar a tua, para poder não viver a tua vida. E chega uma hora que você tem que dar um basta nisso. Porque você veio a este mundo para um propósito, você veio a esse mundo para ter uma plenitude de vida sim, não veio só para ter cruz, só para ter sofrimento, só para ter angústia, tristeza, não foi para isso que Deus te chamou, não foi para isso que Ele te colocou aqui. Muitas vezes a religião prega sobre nós um medo constante, você tem que estar sempre na cruz, você tem que estar sempre sofrendo. Então, o que Jesus fez então? Para que valeu a cruz que Ele passou por nós? Se nós temos que passar tudo de volta. Muitas vezes eu ouço igrejas pregando que para você ser salvo, a cruz não é suficiente. Você precisa de dogmas, você precisa de outras coisas para você chegar até Jesus, porque a cruz não foi suficiente. E a cruz foi suficiente sim. Basta você entregar a sua vida, seu pensamento para Ele, basta você aceitar Jesus no seu coração e você vai ter uma vida transformada sim. Isso é possível. Eu falo isso de experiência própria. Eu fui uma pessoa totalmente bloqueada, totalmente com medo. Eu tinha medo de falar em público, eu tinha medo de conversar, eu tinha medo de falar para outras pessoas, eu tinha medo da reprovação. Eu tinha medo de tudo. E aos poucos eu fui enfrentando esse medo e vendo que eles eram só fantasias da minha mente. E hoje estou aqui para dizer para você, mulher, que você vai sair dessa situação sim. Você só precisa de alguém que te ajude, alguém que te pegue pelas tuas mãos, alguém que auxilie você a encontrar clareza para o seu propósito de vida, a encontrar clareza de como você vai fazer para encontrar e realizar os seus sonhos, os seus projetos. E se você precisa dessa ajuda, eu quero que você me siga aqui no canal, que eu vou estar sempre te ajudando. Eu vou estar sempre trazendo uma palavra aqui de clareza, uma palavra de Deus para o seu coração, para você construir uma nova identidade. Se você quer viver uma